paz do Senhor, queridos. Faz um tempinho que eu venho querendo gravar esse pequeno tutorial, porque teve uma amiga, ela me deixou um recadinho e pediu uma ajuda, uma luz, assim, uma ideia de como ela poderia ministrar às crianças o seguinte tema: eu tenho um chamado. Eu já tinha essa ministração quase montada, já tinha ela pré-montada, porque eu já pensava em falar sobre isso às crianças. Então eu aproveitei que essa amiga pediu uma ideia e eu peguei o material que eu tinha, o gancho que ela me deu e montei uma ministração. Então eu vim explicar para vocês a dinâmica dessa ministração, porque ela é muito participativa. As crianças vão participar e conforme for, se você quiser, você pode levar alguns pequenos brindes, tipo bombom, coisas baratinhas, né? Pirulito, alguma coisa para presentear aquelas crianças que acertarem a resposta, porque essa ministração é acertar a resposta. Vamos ver se elas conhecem as crianças da Bíblia. Como vamos falar de chamado? Eu tenho um chamado, você tem um chamado, você foi escolhido por Deus. Vamos começar a falar de sal da terra e luz do mundo. Aquele que foi chamado e escolhido, ele naturalmente é diferente. Ele é sal da terra, ele é a luz do mundo. Aí eu coloquei aqui no canal a foto de uma lâmpada. Não dessa lâmpada comum, não dessa lâmpada comum que a gente usa hoje, mas aquela lâmpada de antigamente que precisava de azeite. Lembra da lâmpada das virgens? Então a lâmpada precisa de azeite. Azeite significa o que? Unção. Nós somos a luz do mundo, precisamos ter unção. Somos o sal da terra, precisamos dar sabor. Precisamos ser diferentes. Então, começando por aí, quem tem um chamado é uma pessoa especial, é diferente. A Bíblia fala que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, se você é um verdadeiro adorador, se você faz a diferença, se você é o sal da terra e a luz do mundo, seja bem-vindo, porque você é uma criança escolhida por Deus, você é um adulto, um jovem escolhido por Deus para fazer a diferença nesse mundo. Então eu coloquei aqui a imagem de um saleiro para mostrar que o saleiro ele vai salgar, vai dar sabor, vai deixar tudo mais gostoso. Assim como Jesus é na nossa vida, a vida com Jesus tem mais sabor, a vida com Jesus é doce. Então o sal ele veio para dar mais sabor, para deixar as coisas mais gostosas. Coloquei também, como falei para vocês, a lâmpada, que é para iluminar, não embaixo da cama, mas lá em cima. E a lâmpada com azeite, aquele azeite da unção. E todos nós fomos chamados com um propósito. Aí as crianças às vezes podem vir a se perguntar: será que eu também fui chamado? Será que eu também tenho um propósito? Mas o que eu sei fazer de bom? Qual é o meu dom? As crianças elas podem vir a se perguntar isso sim. Elas podem vir a se questionar: será que eu fui chamado? Será que eu tenho dom? Será que eu sei fazer alguma coisa boa? Será que Deus realmente me escolheu? Então, vamos nesta ministração tirar toda e qualquer dúvida da cabecinha e do coração das crianças, se porventura ainda houver. A gente precisa ter cuidado para que a criança não venha pensar que ser chamado, ser escolhido por Deus, seja uma responsabilidade pesada, seja algo que ela vai ter que carregar com responsabilidade, com peso. Não, pelo contrário, ela precisa entender que ser escolhido, ter um chamado é um presente dado por Deus. Uma responsabilidade pesada, mas para que eles entendam que é um grande presente, é um privilégio. Depois de passar por essa introdução, ensinando para elas que
que ser escolhido, chamado, é um grande privilégio e que todos nós somos escolhidos por Deus, somos diferentes, sal da terra, luz do mundo, precisamos fazer a diferença, precisamos falar do amor de Jesus. Depois que fizermos essa introdução, eu comecei a trazer algumas crianças da Bíblia que fizeram a diferença. Então, para que elas possam se inspirar. Vamos fazer com que as nossas crianças se inspirem nas crianças da Bíblia, para que elas vejam que crianças da Bíblia fizeram toda a diferença, foram chamadas por Deus e até hoje são usadas como exemplo, não foram esquecidas porque foram crianças especiais, assim como as nossas crianças também são especiais. Vamos fazer com que as nossas crianças se sintam inspiradas pelas crianças da Bíblia e queiram ser como aquelas crianças, queiram ser especiais e entrar para a história porque fizeram algo da parte de Deus. Então, eu coloquei aqui no meu primeiro slide: crianças escolhidas segundo o coração de Deus. Eu também quero ser. Eu comecei com Moisés. Só que eu não digo quem é o personagem. Atenção! A dinâmica e a brincadeira da pregação, ela é assim. Você não vai dizer quem é o personagem. Eles precisam saber, eles que vão dar a resposta. E aquela criança que der a resposta é a criança boa de Bíblia. Mas aí você vai contar, você vai dar uma dica. Primeiro você vai dar uma dica. Por exemplo, eu coloquei assim, ó, um bebezinho deixado no rio, dentro de um cestinho, que foi adotado pela filha de Faraó, criado no palácio. Esse bebê foi escolhido por Deus para ser o libertador de Israel. Primeiro, eu dei uma dica. Depois, eu mostrei a foto. Dei a dica, mostrei uma ilustração. Aí, depois da ilustração, eu vou perguntar: quem sabe quem foi esse bebê? Aí as crianças vão responder: Moisés. Certa resposta? Aí vamos pedir para que os pais aplaudam as crianças, né? Uma plateia, porque as crianças estão boas de Bíblia, conhecem a história de Moisés. Aí as crianças vão receber uma salva de palmas por conhecerem a palavra de Deus. Aí depois que eles derem a resposta certa, eu deixei um pequeno esboço contando a história de Moisés. Aí, você que vai ministrar a palavra de Deus, evangelista de criança, precisamos estar preparadas para contar a história de Moisés. Tá aqui um pequeno resuminho. Combinado? Então, primeiro é a dica, depois o desenho. Depois que eles disserem a resposta, vem uma salva de palmas para eles e você vai contar um pouquinho resumido a história de Moisés. E nesse resumo a gente vai dar ênfase à diferença que ele veio fazer. Uma criança que já tinha sido profetizada, veio com um propósito de ser o libertador e vai ser uma inspiração para as nossas crianças. A segunda criança que eu escolhi foi Samuel. Aí a dica que eu deixei aqui foi a seguinte: o nascimento desse menino foi uma promessa de Deus. Logo que desmamou, foi entregue para o sacerdote Eli para ser criado no templo de Siló, servindo a Deus. Se tornou grande profeta em Israel. E deixei aqui a referência bíblica, 1 Samuel 1. E depois eu mostrei a ilustração. Aí tem ele, Ana, tem algumas fotinhas ali. Na ilustração tem algumas fotos. Aí a gente vai perguntar para as crianças: quem sabe quem é essa criança que veio com um propósito especial? Aí eles vão responder. Respondendo certo,
Uma salva de palmas para as crianças ou para a criança. Se uma criança só responder, eu acho que ela merece um presente, um pirulito, um bombom. Agora, se todas elas responderem em grupo, é porque realmente a igreja tem se empenhado em ensinar a palavra de Deus. Eles estão frequentando a escola bíblica dominical e os pais vão dar uma salva de palmas para as crianças. E mais uma vez tem aqui o resuminho sobre Samuel. Nós vamos contar para eles a história de Samuel, qual o propósito dessa criança e a grande diferença que Samuel fez. O grande exemplo que Samuel foi para nossas vidas e inspiração para a vida deles. A terceira criança que eu escolhi é uma pegadinha. Eles não vão saber o nome dessa criança. Nem você sabe o nome dessa criança. Vamos lá, eu vou ler a dica. Eu vou ler agora a dica e depois eu quero saber se vocês sabem o nome dessa menina. Menina que foi capturada e levada para ser escrava para servir a mulher de Naamã, que era o comandante do exército do rei da Síria. A Bíblia nos revela que aquele homem, apesar de ser um grande homem de batalhas, de guerra, estava leproso. Como é o nome dessa menina? Quem sabe o nome dessa menina? A resposta certa dessa aqui é uma pegadinha, porque a Bíblia não fala o nome dessa menina, mas a resposta certa é que a Bíblia não revela o nome dessa menina. A criança que responder essa merece, gente, merece um presente. Agora, se todas as crianças disserem, mas a Bíblia não revela, aí uma salva de palmas e nós vamos contar uma pequena parte, um resuminho de como essa menina foi parar na casa daquele homem para servir a sua esposa e como ela foi usada por Deus para que ele fosse curado da lepra. A quarta criança que eu escolhi foi Sansão. Não vamos dizer o nome da criança, vamos só dar a dica de que ele era um nazireu de Deus e que esse bebê nascido de mãe estéril tinha uma força sobrenatural e tinha um grande segredo entre ele e Deus. Ele não poderia cortar seus cabelos para que não viesse perder as suas forças. Ele foi escolhido para livrar Israel das mãos dos filisteus. Quando a gente falar de força, cabelo, não pode cortar cabelo. Então é claro que depois que falarmos de cabelo, força, não podia cortar o cabelo, tinha um segredo entre ele e Deus, era um nazireu. As crianças de cara vão saber que era Sansão, porque é uma história bastante conhecida, mas nunca vamos deixar de fazer com que elas se inspirem na criança escolhida por Deus. Aquela criança, ela foi prometida, antes houve uma profecia. Vamos sempre, depois da resposta, da salva de palmas, vamos pegar o resumo da história daquela criança e fazer com que ela se torne uma referência. Agora vamos para a quinta criança. Na minha opinião, a quinta criança também é bem difícil. Eu acho que vai ser uma das mais difíceis deles responderem. E eu acho que essa vai merecer um presente. Vamos falar, mas não é para vocês dizerem antes. Vamos falar de Josias. A dica que eu dei foi a seguinte. Vamos ver se vai dar para eles saberem quem é a criança pela dica. Menino que se tornou rei aos 8 anos de idade e mesmo sendo tão jovem, escolheu fazer a vontade de Deus, não seguindo o mau exemplo deixado por seu pai. Esse menino foi rei, teve uma árdua missão para desempenhar no povo de Israel. Ele decidiu fazer uma série de mudanças para que o povo voltasse a seguir a Deus. Quem é esse menino? Será que eles vão saber? Quem foi o menino de 8 anos escolhido para reinar? Um reizinho de 8 anos. Então, a criança que acertar a resposta merece um presente. Se elas acertarem em conjunto,
Mais uma vez, a igreja está de parabéns porque as crianças estão aprendendo a palavra de Deus, crescendo, aprendendo a palavra de Deus. Depois dessa parte do reconhecimento, vem a parte do resumo. A história de Josias é muito linda, então vamos ler esse pequeno resumo, dando ênfase da postura que Josias teve sendo tão criança, 8 anos, sendo tão pequeno, tão criança, tão jovem, a postura de escolha que ele teve, de seguir a Deus, de ser fiel, de fazer com que o povo voltasse a servir a Deus. Então, lendo o resumo de Josias e fazendo com que eles tenham essa criança como uma grande inspiração, um grande exemplo em suas vidas. Vamos ver quem é o próximo personagem. Crianças da Bíblia, vamos lá. A sexta criança da Bíblia, que também veio através de profecia, foi João Batista. Eu vou ler a dica para ver se pela dica dá para as crianças saberem quem é. Escolhido desde o ventre de sua mãe para anunciar a vinda do Messias. A Bíblia fala que os seus lombos eram cingidos de couro, que se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Ele batizou Jesus Cristo. Gente, a dica tá muito fácil. Então, eu acho que todos vão falar juntos, né? Que o nome é João Batista. Depois que eles falarem a resposta certa, João Batista, vamos falar um pouquinho da história de João Batista. Ele também foi profetizado, foi uma criança que nasceu através de profecia, veio com uma missão especial de anunciar a vinda de Jesus. Vamos contar um pouquinho da história de João Batista, da fidelidade dele e a mesma coisa. Cada criança da Bíblia, fazer com que elas sejam sempre um exemplo, uma inspiração para seguirmos, para as nossas crianças seguirem. Porque esse é o propósito dessa ministração. Vamos aguçar nas crianças a vontade de ser como as crianças da Bíblia, a vontade de ser sal da terra, luz do mundo, a vontade de ser um escolhido por Deus. Vamos para a sétima criança. Essa ministração tem 7 crianças. Vamos para a sétima criança, que também, antes de nascer, foi profetizada, foi bastante anunciada pelos profetas. A dica é super simples, não tem como errar. E é bem pequenininha a dica. A minha dica é: veio ao mundo com a missão de nos salvar. Quem foi que veio ao mundo com a missão de nos salvar? Aí as crianças vão responder: Jesus. Aí vamos falar um pouco sobre a história do nascimento de Jesus. Vamos ministrar essas 7 crianças, plantando no coração das nossas crianças o desejo, o sentimento, a vontade de ser como as crianças da Bíblia. Então essa ministração, ela pode ser as crianças da Bíblia, tem um chamado, vocês podem dar o nome que vocês acharem melhor, mas a princípio ela tinha o nome de As Crianças da Bíblia. Depois eu coloquei, Crianças escolhidas segundo o coração de Deus. Eu também quero ser. E depois que a minha colega pediu uma luz, ela recebeu um terceiro nome, que é Eu Tenho Chamado. Explica para as crianças que elas têm um chamado, elas nasceram com propósitos, elas são escolhidas por Deus. Vamos encerrar essa ministração convidando as crianças para virem à frente e que as crianças venham a querer a cada dia crescerem sendo parecidas com Jesus, crescendo em graça, em sabedoria, para que elas sejam um grande exemplo, assim como Jesus veio ao mundo e fez a diferença, veio ao mundo para nos salvar do inferno, da condenação, se entregou numa morte de cruz por amor a nós e por amor a esse Jesus. Vamos ser parecidos com ele, vamos dar grande orgulho aos nossos pais. Amém? Que essa ministração seja especial na vida das crianças, nas nossas vidas
e seja uma bênção no seu ministério. Dá para brincar, presentear, aplaudir, mas vamos finalizar fazendo com que eles queiram ser parecidos com Jesus. Amém? Amém. E mais uma vez, que seja bênção na vida de cada um de vocês. Graça e paz do Senhor e um grande beijo da tia Kelly. Brilhar, brilhar.